Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu queria falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu adoro falar de Deus, adoro falar da sua palavra e o quanto Ele nos amou para que a gente possa amar o mundo e para que a gente possa amar o próximo, para que a gente possa disseminar a palavra dele. A palavra dele se renova todos os dias e a gente precisa meditar nelas. Tem um tempo já que Deus tem feito esse chamado no meu coração para eu poder falar sempre da palavra dele e sempre disseminar um pouco do conhecimento. Da uma maneira que Deus passou para mim, do meu entendimento, da forma que eu entendi, e eu vou passando para vocês. Eu não tenho tanto conhecimento em Deus ainda, mas eu já tenho uma bagagenzinha, e o importante é a gente tentar passar isso de uma maneira simples. A palavra de Deus é simples, apesar do estudo ter que ser intenso. Você precisa ter intensidade no seu estudo na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é da onde eu tiro meus estudos, para poder falar do amor dele, falar de Deus. Deus é simples, mas existe uma maneira de segui-lo, de obedecê-lo, de amá-lo. A gente precisa entender em toda a sua forma, de uma forma completa. E isso está na Bíblia dele. Ele não deixou a Bíblia não é deste tamanho à toa, ela não tem começo, meio e fim, ela se completa, ela se renova todo dia e a gente precisa estar sempre estudando para podermos viver melhor, termos mais comunhão com ele. Eu acho que a grande sabedoria hoje do mundo é essa, no momento atual em que vivemos, é você falar a palavra de Deus, é você entender que Deus está contigo, é entender que Ele está aí com você agora, é entender que Ele pode estar sempre com você, e entender que você tem que evoluir sempre. Deus não vai fazer tudo, Ele te deu a palavra, Ele te deu a salvação, Ele te deu o Filho dele, Ele te deu a maneira de você alcançá-lo, Ele já te ensinou isso, e isso para você aprender é na Bíblia Sagrada. Escute pessoas, assim como você está me escutando agora, mas estude por você. Você precisa chegar no entendimento de Deus, de quem é Ele, como Ele é e por que Ele fez tudo o que faz. A gente tem dúvidas, por isso é importante o debate, é importante o diálogo, e a gente precisa estar sempre estudando para podermos continuar evoluindo. Eu queria ler uma palavra hoje que está em 1 João, no capítulo 1, versículo do 6 ao 8 ou 9, né? Vamos ler e depois a gente continua conversando um pouquinho, né? Eu vou falar com vocês um pouco. Então, diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Primeira parte, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, o que é comunhão com Deus? O que seria você estar em Deus? Comunhão com Deus é você andar nas leis dele, na palavra dele. Não adianta, o que ele está falando? Se você disser que tem comunhão com ele, mas anda em trevas, o que é trevas? Trevas é o pecado. Trevas é aquilo que não agrada a Deus. Trevas é não fazer a obra de Deus. Mas se você não conhece a obra de Deus, como é que você vai saber se você está pecando ou não? Você entende como é que funciona? Então não adianta você falar que conhece Jesus, que ama Jesus, que acredita em Jesus, mas você não pratica o que ele pede. Não adianta, porque você, o que ele está falando aqui? Você é mentiroso e não pratica a verdade. E não tem comunhão com Deus. Então se você praticar pecado, e o pecado, Chaves, mas o que é o pecado, o que não é? Isso está na Bíblia. Isso aí você precisa estudar a Bíblia para entender o que é o pecado. Agora, não adianta você dizer que ama Deus e você pratica e anda em trevas. Você diz que conhece Deus, mas pratica o pecado. Não tem comunhão, não existe verdade em você. Não adianta. Como é que Deus vai te abençoar? Ele quer te abençoar, mas ele não vai ter como, porque existe uma lei dele, um paralelo que ele não vai estar conseguindo chegar a você.
E na Bíblia nos ensina que a gente tem um acusador, e o acusador é o inimigo. O inimigo, ele vai te acusar. Como é que Deus vai chegar em você, vai te abençoar, e você vai estar em comunhão com as trevas? Você pratica iniquidade, você pratica pecado. Como tem nos 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não levantarás falso adultério. E outros, né? Quantos outros pecados a gente não pode? Então a gente não... Primeira coisa que a gente tem que entender: ter comunhão com Deus, falar que gosta de Jesus, é se parecer com Ele. Somos imperfeitos, temos falhas, erramos, pecamos, mas você precisa evoluir. Tudo faz parte de um processo de evolução. Você precisa ir em direção ao céu, você precisa ir em direção às coisas boas, ao que a Bíblia nos ensina. Vamos continuar um pouco aqui. O 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, todos nós... O que ele fala aqui? Que a gente peca por natureza, por aprender, assim, por estar longe da palavra de Deus. Se você não vê de uma família que te ensina, mesmo a pessoa dentro da palavra de Deus, quantos estão na igreja? E eu não estou aqui pregando para a igreja em si, mas eu estou falando assim, quantos estão lá e estão pecando? Não adianta você ir na igreja todo domingo, toda segunda, ou toda quarta, ou todo dia. Se você está lá, ouve a palavra de Deus, mas, por exemplo, se embriaga todo final de semana, você está pecando, não adianta. É melhor você não ir. Você entende? Porque você está enganando a si mesmo e você não está evoluindo. Aí é pior, porque você está aprendendo sobre Deus, mas você está cometendo pecado. Então, o seu pecado fica maior porque você tem conhecimento da palavra. Então imagina, você ter conhecimento da palavra. Sabe que você não devia fazer o que você está fazendo, mas está fazendo. O problema do mundo, o grande problema do mundo é o pecado oculto. É aquele pecado que ninguém sabe, que só você sabe. Que você praticou, você não entregou, você não se arrependeu, você teve até um remorso, não faço mais. Mas você fez e o seu espírito ainda não pediu perdão a Deus, a sua alma não pediu perdão a Deus. Então você acha que ainda está tudo certo, porque você está indo na igreja e já isso faz parte do passado, mas no mundo espiritual não tem tempo. O seu pecado que você fez há 30 anos atrás, se você não confessou, se você não se arrependeu, se você não conversou com Deus, eu estou falando para você conversar com Deus, pedir perdão para Ele, no seu quarto escuro. Se você sentir necessidade, confessa para alguém, abre sua boca, principalmente pessoas de Deus. Escolham pessoas que sejam de Deus, que te escutam e que não vai te acusar. Porque a nossa função como cristão não é acusar ninguém. Eu não acuso ninguém. Você não pode acusar ninguém, porque o único que é justo e fiel para nos julgar é Deus. A gente não tem capacidade, porque a gente é mau. A gente vê iniquidade e acha que é certo, e acha que é errado e quer julgar. Mas a gente não pode julgar. A gente tem que amar o próximo, assim como a gente ama a Deus. Amar o próximo, mesmo que ele tenha feito coisa errada. Então, quando você for confessar o seu pecado, confesse a Deus, peça perdão no seu coração, o seu espírito vai entender que você pecou contra o céu, você vai se sentir ali triste, mas vai estar se livrando de uma coisa. E também confesse a alguém, a uma pessoa, para que ela possa te orientar, para que ela possa te guiar, principalmente pessoas que entendem a palavra de Deus. Então sejam sadios quanto a isso, não deixe o pecado escondido, porque ele te fere, e fere sua casa, e fere sua família, e você tá lá e aquele pecado permanece, vai perdurar a vida toda se você não entregar. Então, irmãos, o que eu quero dizer? O que a gente está lendo aqui hoje? Tenham comunhão verdadeira com Deus. O problema hoje, muita gente tem comunhão com Deus, mas você peca, e eu não digo nem pecado oculto, porque eu só posso falar daquilo que eu vejo. Pecados de incoerência até mesmo na palavra de Deus. Acreditar nisso, mas acreditar em várias coisas. Você tem que ser coerente com aquilo que você acredita e entender daquilo que você acredita. Não acreditar porque os outros falaram. Estude a palavra de Deus. A palavra de Deus não é complicada, ela é simples. Minha intenção com esses vídeos é te ensinar a você correr atrás.
eu vou dar o start, eu vou acender a fogueira. Mas assim como eu estou aprendendo, e eu aproveito e faço o vídeo e a gente aprende junto, para que a gente evolua na palavra de Deus junto, tem muita coisa mais complicada, muita coisa que eu ainda não entendo, muita coisa que eu já entendo, mas que não, a gente precisa de uma base para poder debater ou até para poder fazer um vídeo. Porque tem coisas em Deus que são pra gente madura, que são pra gente que já está firme na fé, que vai aguentar ouvir, vai aguentar estar na palavra de Deus. A gente tem muitos julgamentos. Antes da gente conhecer a palavra de Deus, a gente tem vários questionamentos. Então vamos começar pelo simples. Primeiro, seja coerente com você mesmo. Segundo, seja coerente com a palavra de Deus. Entenda que você não pode falar que anda em Deus, que está em Deus, que conhece Jesus, mas não pratica aquilo que Ele fala. Não pode, isso não pode, você não pode fazer isso. E não é por mim, é porque você vai estar se condenando, você mesmo. Por que eu faço esse vídeo? Porque eu estou te alertando que você mesmo está se condenando a você mesmo. Irmãos, sejam sadios naquilo que você fala. Eu, por muitas vezes, antes de estar na palavra de Deus, de entender o que Ele falava, achava que eu podia fazer certas coisas, e que eu podia... só porque eu sou bom, eu acho que Deus vai me salvar, eu acredito, era tudo assim, minha suposição, que Deus é bom demais. Ele é, mas Ele tem leis. E ele é justo até com o inimigo, porque se você abre a porta, se você tem pecado, o inimigo pode tocar em você. Então cuidado com o que você está fazendo com a sua vida. Você tem total liberdade. Deus só pediu, se você quiser seguir Ele, siga Ele 100%. Não seja meio, não seja metade. Seja 100% na palavra dEle. É difícil, é complicado. Tem coisa que você ainda vai errar, assim como eu erro. Eu não sou 100% certo. Procuro tentar ser o mais certo possível, mas a gente precisa evoluir. E essa evolução vem aos poucos, tá bom? Eu queria deixar essa palavra. Que Deus abençoe a casa de vocês. Que Deus abençoe infinitamente você que está vendo esse vídeo. Esse vídeo é para aumentar a sua fé, alimentar seu desejo por Deus, fomentar, é para acender mais uma fogueira, é para que você procure por você mesmo mais a palavra de Deus e evolua. O amor é o que salva o mundo, o amor é o que vai salvar o mundo, o amor é o que traz os verdadeiros filhos de Deus. Seja amor, ame o seu próximo, ame todas as pessoas do mundo para que você possa evoluir. E só assim deixa o verdadeiro juiz julgar. A nossa função não é julgar. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo.